E aí, galerinha do canal, hoje nós vamos fazer uma revisão bem basiquinha, bem rapidinha de um assunto chamado números inteiros. Mas eu sei que você já sabe tudo. Vamos lá. Antes disso, vamos rever aqui, vamos contar uma breve história. Olha só, quando você é bem menor, lá no ensino fundamental 1, você começa a estudar matemática, estuda português, você aprende o que é texto, aprende o que é número. E aí você aprende que os números estão em toda parte, todo lugar tem número. E você aprende que além de ter os números, tem uma ordem que eles são colocados, né? Você primeiro vê o zero, depois do zero vem o 1, e aí, se você lembrar, a gente chama o 1 de sucessor do zero, porque é o número que vem depois. Depois vem o 2, que é sucessor do 1. Depois vem o 3, que é sucessor do 2. E assim sucessivamente. Você vê vários números. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. E aí você, além de ver os números, você percebe que o zero é o menor deles. E zero é uma quantidade que não existe, uma quantidade nula, assim que nós falamos. Quando você pega uma quantidade de canetas, uma quantidade de dinheiro e você coloca o zero, acaba que não acontece nada. Esse é o tipo de coisa que você aprende quando você é bem pequeno. E aí depois do 5 vem o 6 e vai embora, reticências. Nós nunca chegamos no final. E é possível colocar esses números numa reta e colocar todos eles bonitinho, com uma coisa nesse sentido. Começa no 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. Essa reta seria uma reta infinita. Ela tem um começo aqui no 0, em que ela começa, mas ela não tem fim. Por isso que eu não coloquei nada aqui na ponta, só coloquei reticência. E aí a gente aprende a fazer um monte de coisa com esses números. A gente aprende a somar, a gente aprende a subtrair, a multiplicar, dividir. Nossa, um monte de coisas. Vamos ver primeiro a adição. A gente aprende bem pequeno 1 mais 1. Mas como é que funciona a história do mais 1? O que significa o mais 1, lembra? É assim, você tem uma quantidade de alguma coisa, e aí você pode usar a sua imaginação para pensar em qualquer coisa. 1 litro de açaí, pronto, o professor gosta de açaí. Você tem 1 litro de açaí. E aí você vai colocar mais 1. E aí a pergunta seria, quantos litros de açaí você fica? Bom, vamos ver aqui na minha reta. Aqui está a reta. E aí nós vamos partir daqui. Nós temos 1. Como nós estamos colocando mais, usando a nossa lógica, colocar mais significa que nós vamos deixar a situação maior, o número em questão vai ficar maior. E aí você lembra que os números estão ficando maiores para cá, para o meu lado direito. Ou seja, eu estou bem aqui e vou aumentar uma unidade. Vou vir para cá. Aqui está a minha seta. Então a gente aprende que 1 mais 1 dá quanto? 2, exatamente isso. Porque tinha 1 aqui. Tinha 1 e aumentei uma unidade para cá. Mais uma conta. 4 mais 2. E aí, como é que funciona isso? O que é isso? Nós temos 4 unidades de alguma coisa, qualquer coisa. E você coloca mais 2. E você vai andar 2 casas para o lado direito, assim que nós falamos. Então, como é que fica? 1, 2. Quanto é que dá 4 mais 2? 6. E esse é o tipo de coisa que a gente aprende quando a gente é bem pequeno. Vamos lá. 4 menos 1, aí olha só, já mudei a operação, não é mais soma, não é mais adição, agora é subtração. Subtração já é ao contrário, em vez de a gente aumentar o número para o lado direito, nós estamos diminuindo o número, estamos indo para o lado esquerdo. Então eu tenho 4 quantidades de alguma coisa, 4 litros de açaí de novo, e eu vou tirar 1. Alguém da minha família comeu 1 litro todinho. E aí como é que fica? Eu vou andar uma casa para cá, para o lado esquerdo, porque agora eu estou diminuindo. Então 4 menos 1, tá aí a minha seta. 4 menos 1 dá quanto? 3, exatamente. Mais uma operação. 6 menos 3, também dá 3. Nossa, tá aí o resultado já. Mas como é que a gente vê isso na reta?
6, a gente anda 1, 2, 3 casas. Então 6 menos 3 dá 3 também. Basicamente é isso, nós temos uma retinha, a gente coloca os números e a partir dessa ordem que os números seguem, a gente vai fazendo as contas. Coloca mais número, subtrai mais número. Tudo isso a gente aprende quando a gente é bem pequeno. Então olha só, chamamos ao conjunto formado por esses números aí, que vai do 0 para frente, de conjunto dos números naturais. E o representamos pela letra N, esse N diferente, esse N bonito aqui, ó. Então, como é que ficaria essa representação? Aqui, ó. N, a gente sempre coloca assim, tá? O nome do conjunto, a letra, sei lá, igual. Aí os seus elementos a gente coloca entre duas chaves. Nesse caso é 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. E as reticências aqui significa que esse conjunto é infinito. Olha só. Lembre-se que o conjunto dos números naturais N é infinito. E aí, eu não sei se você sabe, mas existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma representação diferente para esse conjunto. Só que nesse caso a gente tira o 0. Aqui está, ó. É o N com asterisco em cima. A gente costuma chamar de N asterisco ou N estrela. Dá no mesmo. É o mesmo conjunto, só que sem o 0. E aí ele recebe um nome especial, que é o conjunto dos números naturais sem o 0. Ou o conjunto dos números naturais não nulos. Não nulo significa que não é 0. Tá bom? Lembra disso lá. Então a gente aprende disso desde quando a gente é bem criança. A gente aprende a fazer um monte de coisa com esses números. Só que aí um belo dia, quando a gente está bem maior, a gente costuma ter contato com outras coisas. Ou você está vendo jornal, ou você está lendo um livro, ou você está brincando no celular, você está fazendo alguma coisa e você se depara com uma situação assim, ó. Olha aí o moço, entendeu tudinho. Menos 5 graus Celsius. Outono em Santa Catarina termina em temperaturas negativas. E você pensa assim, o que é isso, professor? O que diacho é isso, temperatura negativa? O que é menos 5 já? Não entendi. Outra situação. Que nós temos um extrato bancário de uma pessoa chamada Carlos Alberto Alegre. Não faço a mínima ideia de quem é. Então olha só. Essa pessoa tinha um saldo aqui de menos 191,28 centavos. Aí ela conseguiu um depósito de 1.250. E teve outras coisas aqui, ó. Tem números aqui que tem o menos na frente, números que não tem. E aí você fica pensando, o que é isso? O que é isso? Que números são esses? Por que eles têm menos na frente? E aí, é então que a gente aprende que existem números chamados negativos. Números chamados negativos. Os negativos são os números que têm um sinal de menos na frente. Ou seja, que tem o menos na frente deles. Todos esses números que vimos aqui são negativos. Olha, o 5 é negativo nesse caso, o menos 5, aliás, desculpa. E aqui tem vários. Tem o menos 191,28, menos 89,95, menos 135,90 e assim vai. E aqui alguns exemplos de números negativos. Menos 4, menos 1, menos 3 e menos 9. É assim que a gente lê, tá? Menos e o número que vem depois. Menos e o número que vem depois. E aí já começa a abrir um mundo completamente diferente. Porque a gente já só tinha visto 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente aprende que tem outros números que são bem parecidos, só que tem o menos na frente. E assim, esses números eles são diferentes dos outros, não tem nada a ver. E a gente aprende outras coisas em cima deles. Então olha só, podemos organizar todos esses números em uma reta. Aqui está, essa aqui é a minha reta praticamente parecida com a inicial. Tá aqui, ó, a parte preta, tá aqui. Só que os números negativos eles ficam para a parte esquerda. Tá aqui, ó, por isso eu coloquei de verde para você não se confundir. E eles vão, vamos dizer assim, eles seguem uma ordem bem parecida, ó. Só que é o contrário. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7 vão diminuindo. Lembrando que ainda segue aquela ordem. Da esquerda para a direita aumenta, os números estão aumentando. E da direita para a esquerda os números diminuem. Não se esqueça disso. Ah, professor, como assim?
entre o menos 5 e o menos 6, o 6 é um número maior que 5. Sim, o 6 é maior que 5, mas pro lado daqui, pro lado direito. Pro lado esquerdo, o menos 6 é menor que o menos 5. Mas calma, a gente vai ver isso já já. Então, olha só, lembrem-se. Pro lado direito, esses números aqui são chamados de positivos. São os números que estão depois do zero, pro lado direito. E os números negativos são os números que estão para a esquerda, antes do zero. Ah, professor, negativo eu até entendo que tem o menos aqui. E positivo, eles não têm sinal? Sim, eles têm sinal sim, aqui. Esse sinal não precisa aparecer. Aqui está o sinal deles, o sinal de mais. Então, nós temos os positivos, que são mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e vai embora. E os negativos, que são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai embora. No fim das contas, os positivos são os números que estão depois do zero e os negativos são os números que vêm antes do zero. Chamamos ao conjunto formado por todos esses números de conjunto dos números inteiros, que é justamente o que estamos estudando hoje, e representamos pela letra Z. Gente, não me perguntem por que é Z. Não sei porquê, apenas aceitem que é Z e pronto. E aí, o conjunto Z é, novamente aqui, ó, entre duas chaves, nós colocamos todos os números, e são todos os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, reticências, porque não acaba. Aí depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticências de novo, porque não acaba. E aí nós temos novamente o conjunto infinito, parecido com os naturais, só que maior. E aí a gente percebe que tem dois infinitos, um é maior do que o outro, e é uma coisa assim um pouquinho maluca, mas é isso mesmo, temos dois infinitos. Então, números naturais infinitos, números inteiros infinitos também. Representação por diagramas. Olha só. Representar por diagrama, no fim das contas, é só mostrar com um desenho assim, uma coisa que vai fazer você entender. Aqui eu coloquei o conjunto dos números naturais. Imagina que isso aqui seja uma sacola e a gente colocou todos os números naturais aqui dentro. E eu coloquei só alguns aqui. O número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 100, número 1240 e o número 1.325.000. Todos esses números são naturais. Professor, tem só esses? Com certeza não. Os números naturais são infinitos, como eu havia falado. Opa. Então, a gente coloca todos esses números dentro de uma sacola e vamos ver como é que fica isso. Depois de ver tudo isso, a gente vê uma outra representação. A gente vê os números inteiros, que é uma sacola maior ainda, como está aí. E aí nós já vamos ter o menos 1, menos 2, o menos 3, menos 230 e qualquer outro número que você pensar também, como se fosse só os naturais, só que com o menos. Ah, professor, por que os números naturais estão aí dentro? O que isso significa? Lembra lá que a gente acabou de ver a representação dos números inteiros, viu que tinha os naturais lá dentro? É exatamente o que está dizendo aqui. Está dizendo que nós temos uma sacola maior ainda, que é a sacola dos números inteiros, a azul. E essa sacola, ela tem dentro dela a sacola menor dos números naturais. Então nós temos uma sacola dentro da outra sacola. E aí, nós percebemos uma coisa aqui dentro. Quando nós temos uma representação desse jeito, um conjunto dentro do outro, a gente costuma dizer que um conjunto está contido no outro. A gente vai já falar melhor sobre isso. Mas o que isso significa? Significa que nós temos um conjunto por dentro e um conjunto por fora, exatamente como está aí. Continuando. Pela imagem ao lado, é correto afirmar que o conjunto dos números naturais, e aí nós temos esse Czinho aqui, depois o conjunto dos números inteiros. Esse Czinho aqui significa contido, é uma representação de conjuntos, como eu havia falado, quando um está dentro do outro. Isso aqui se lê assim, ó. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E o que isso significa? Justamente o que está aí do lado, que um está dentro do outro. Isso significa
que todo número natural é também um número inteiro, mas não significa que todo número inteiro é natural. Olha só, o que isso quer dizer? Se você pegar qualquer númerozinho aqui dos naturais, que esteja dentro da sacola dos naturais, você consegue perceber que ele também vai estar dentro da sacola dos números inteiros? Obviamente, né? Então, qualquer número natural que você pegue aqui vai ser um número inteiro. Mas imagina que você pega um número inteiro que esteja aqui. Cadê meu mouse? Ué, cadê meu mouse? Tá aqui. Um número inteiro que esteja bem aqui onde está meu mouse. Esse número está dentro da sacola dos números naturais? Não, não está. Isso significa que nós temos números inteiros que não são números naturais. Digamos que sejam esses números que estão aqui por fora. Já o natural, se você escolher qualquer número que esteja aqui dentro, você está pegando um número também da sacola grande, da sacola azul, entendeu? Então, olha só. Por exemplo, o número 2 é um número natural e também é um número inteiro. Mas o número menos 5 é um número inteiro e não é um número natural. Então lembre-se disso aqui, ó. Todo número natural é também um número inteiro. Mas nem todo número inteiro é um número natural. Vamos continuar. Relações de pertinência. Olha só, pertinência nesse caso significa que um número pertence ou não a um certo conjunto. E aí a gente usa dois símbolos para fazer essas relações. O ezinho e o ezinho cortado no meio. O ezinho significa pertence. Consequentemente, o ezinho cortado significa não pertence. E a gente costuma escrever isso aqui, ó. Por exemplo, 2 pertence a n. Isso se lê dessa forma, ó. 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Ou 2 é um número natural, é a mesma coisa. E 2 pertence a z. Como é que se lê isso? 2 pertence ao conjunto de números inteiros. Ou 2 é um número inteiro, é a mesma coisa. Essas duas frases significam a mesma coisa. Outro exemplo, menos 9 não pertence a n. Como é que se lê isso? Menos 9 não pertence ao conjunto dos números naturais. Ou menos 9 não é um número natural. Lembre-se, os números naturais são os positivos. Isso aqui é um menos, tem um negativo aqui. E menos 9 pertence aos inteiros. Menos 9 pertence ao conjunto de números inteiros. Ou menos 9 é um número inteiro. É a mesma coisa. Então a gente já acabou de aprender como é que a gente usa o ezinho e o ezinho com corte. A gente usa o ezinho quando o número pertence e a gente usa o ezinho com corte quando o número não pertence a um conjunto. Só que você precisa prestar bem atenção qual é o conjunto que a gente está falando, porque você pode usar o símbolo errado. Vamos agora resolver algumas atividades. Atividade 1. Responda no caderno aí essas 5 perguntas e aí você me manda no grupo. Você vai olhar o número e você vai olhar o conjunto e ver se esse número pertence ou não a esse conjunto. Se pertencer, você só coloca sim. Se não pertencer, você coloca não. E aí você troca esse é por um risquinho, né? O é com risquinho. Por exemplo, menos 10 é um número natural? Sim ou não? 234 é um número inteiro? Sim ou não? Aí você vai responder essas 5 e mandar lá no caderno. Ou melhor, você escreve no caderno e manda lá no grupo pra gente. Opa! Subconjuntos de Z. Existem alguns conjuntos parecidos com o conjunto dos números inteiros, que devemos saber identificar. São eles. O primeiro é o Z estrela, que a gente viu um parecido agora, só que era N, né? Não era Z. Mas enfim. Esse Z aqui é a mesma coisa daquele N, você só tira o zero. Aqui, ó, o zero não está entre o menos 1 e o 1. Então é todos os números inteiros, só que sem o zero. E esse conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros não nulos. Lembre-se que nulo é o zero. Esse bem aqui, ó, Z com mais embaixo. É a mesma coisa do de cima, só que sem os números negativos, ó. 0, 1, 2, ou melhor, não é a mesma coisa não, né? Que tem um zero agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Esse aqui é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Aí você olha e fala assim, professor, esse aqui não é o conjunto dos números naturais? Sim, sim, é o conjunto dos números naturais, sim, do zero para frente. Outro aqui, ó, Z-,
é bem parecido com o de cima, só que ao invés de ter os positivos, aqui tem todos os negativos, ó. Esse aqui é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, só os negativos. Aqui, ó. Entendeu? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai embora. Próximo. Aqui já é um mix. Tem o mais embaixo e a estrela em cima. Então é a mesma coisa que a gente já viu, é o Z mais estrela, né? Vamos chamar assim. É 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Mesma coisa de agora, só que sem o zero. Chamado de conjunto dos números inteiros não nulos e não negativos. E o de baixo, que é o Z menos estrela, é a mesma coisa do outro, só que sem o zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai embora. Chamado de conjunto dos números inteiros não nulos e não positivos. Olha só, tem os não negativos e não positivos. Preste atenção aí que eles são diferentes. Comparando números inteiros. Olha só. Quando nós estudamos números naturais, a gente aprende que quem vem depois é maior. E a gente aprende também a usar os números, os símbolos, esses dois símbolos aí, que são duas setinhas, vamos dizer assim, uma para um lado e uma para o outro. Esse aqui, lembre-se, esse aqui a gente lê maior do que. Esse aqui é o menor do que. E aí a gente aprende que quem vem depois é maior. Então, por exemplo, o 10 é maior do que 9, porque se a gente olhar aquela retinha lá, o 10 está na frente do 9. E a gente lê assim, 10 é maior do que 9. Aqui, 5 é menor do que 30. Nossa, muito menor do que 30. Por quê? Porque o 5 vem antes, né? 1, 2, 3, 4, 5. E depois tem um monte de números até chegar no 30. Por isso que o 30 é maior do que o 5. E etc. E é assim que a gente usa esses dois símbolos aqui, lembre-se. Depois, a gente aprende a comparar números inteiros também, tá bom? Olha só. Aqui está a minha reta. Eu vou usar só números pequenos para a gente ver como é que faz. Aqui, a primeira pergunta. Qual é o maior, 5 ou 15? Essa é bem fácil, né? O 15 vem depois do 5, vamos dizer dessa forma. Então, o 15 é maior do que 5. Então, aqui, 15 é maior do que 5. Se o 15 vem depois, ele nem está aparecendo aqui, ó. É bem depois. Significa que é maior. Próxima pergunta. Qual é o maior, menos 2 ou 5? Olha só para cá, para minha reta. O menos 2 está bem aqui, pro lado esquerdo. O 5 está lá para casa do caramba, ó. Lá do lado direito. Significa que o 5 vem muito depois do menos 2. Se ele está depois, ele é maior. Então tá aqui, ó. 5 é maior do que menos 2. Próximo. Qual é o menor? Menos 6 ou 0. Tá aqui o menos 6, ó. E para resolver isso, você precisa entender como é que faz a ordem dos números, tá? Os negativos. Então, menos 6 está bem aqui. O 0 está bem aqui. E eu pergunto, qual é o que está mais para a direita? Não é o 0? Então, o menos 6 vem antes do 0. Se o menos 6 vem antes do 0, significa que ele é menor do que 0. Menos 6 é menor do que 0. Próxima. Qual é o menor? Menos 4 ou menos 3? Eita, essa é complicada, porque o menos 4 está aqui do lado do menos 3. Não é complicada. É a mesma coisa. O número que tiver mais para o lado direito, daqui da minha retinha, é o número maior. E nesse caso, o menos 3 está mais para o lado direito. Então, o menos 4 vem antes do menos 3. Significa, então, que o menos 4 é menor que menos 3. Só isso. Dessa forma, chegamos a algumas conclusões. São 3. A primeira. Os números negativos diminuem quando vão mais para a esquerda. A gente tinha falado sobre isso, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eles estão diminuindo. Por mais que você queira pensar que eles estão aumentando, eles não estão aumentando, tá? Eles estão diminuindo. Então, por exemplo, menos 100 é um número muito pequeno. Menos 5 é um número pequeno, mas ainda é maior que o 100. Imagina temperaturas negativas. Menos 1 grau Celsius. É frio? É muito frio. Mas menos 5 graus Celsius é muito mais frio. Entendeu? Então, os números negativos, eles são menores. Vão ficando menores. Segunda observação. Os positivos aumentam quando vão mais para a direita. Isso a gente já sabe desde que a gente era pequeno, tá? Mas, enfim. Terceira,
qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Isso aqui também é óbvio, né? Porque os positivos estão para a direita, os negativos estão para a esquerda. E como eu falei, os números que estiverem para a direita são maiores que os da esquerda. Bom, é isso. Agora tem que fazer o quê? Agora vai lá fazer mais algumas atividades.